Olá, tudo bem? Bom, eu estava ansioso para poder estar com vocês novamente, para a gente dar continuidade no que nós iniciamos ali, a respeito das bem-aventuranças dentro ali do Sermão da Montanha. Semana passada, no vídeo da semana passada, nós falamos que o objetivo de Jesus era começar falando sobre quem eram as pessoas que realmente eram felizes de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinos da Bíblia. E entendemos que felicidade tem que ver com a compreensão, né, o reconhecimento de que nós somos vistos por Deus, somos favorecidos, temos a misericórdia, o favor, a bênção de Deus. E isso nos torna felizes. Agora, quem são esses que recebem isso? É o que Cristo ele começa nos ensinando aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse verso e olharmos uma história que nos ajuda a ilustrar o que Jesus quis dizer aqui. Então, se você está com a sua Bíblia, pegue lá em Mateus capítulo 5, verso 3. Diz assim: Bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres, ou algumas versões humildes, mas essa é a ideia de pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cristo ele começa a ensinar numa roupagem do que significa fazer parte do reino. Qual é a característica daqueles que fazem parte do reino de Deus? E os que fazem parte do reino de Deus são verdadeiramente felizes, porque entendem que tem o olhar, o favor, a bênção, a misericórdia de Deus. Agora a pergunta é, o que significa então ser pobre de espírito? Bom, vamos ver a primeira palavrinha, pobre. O que significa ser pobre? Pobre, basicamente, é uma pessoa que ele não tem condições de viver pelos seus próprios recursos. Então ele depende do outro para ele poder sobreviver. Até mesmo materialmente falando. Então a pessoa ela depende do outro. Então essas pessoas são consideradas pobres. Muitas vezes a gente gosta de falar, eu sou humilde, eu sou pobre e tudo mais. Não no verdadeiro significado, né? O verdadeiro significado é daquela pessoa que ela tem uma necessidade, né? Eu preciso de alguém, eu dependo de alguém para que eu consiga viver. Então, o pobre é aquele que necessita de alguém para sobreviver. E o de espírito, obviamente, é aquela pessoa que precisa, necessita de alguém para sobreviver a sua vida espiritual, né? A dimensão espiritual. Que, de novo, nós não podemos correr um risco de fazer uma dicotomia do espiritual e o material como se fossem coisas diferentes, mas quando nós mencionamos a questão espiritual, é que nós estamos envolvendo o todo, não só o material, mas toda a dimensão que existe, inclusive a religiosa, o relacionamento com Deus e tudo mais. Isso é espiritual. O espiritual é o que a ideia espiritual é o relacionamento entre o material e Deus, né? Que é espírito. Isso é espiritual e não uma separação entre Deus e nós, né? Bom, interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que todos nós somos pobres de espírito. Todos nós dependemos de Deus. Todos nós temos a necessidade de Deus. Então qual que é a diferença então daqueles que são felizes? São aqueles que reconhecem. É o reconhecimento, esse é o primeiro passo. É o reconhecimento que por mim mesmo eu não consigo, por mim mesmo eu não posso, por mim mesmo eu não vou trazer felicidade. Se depender somente de mim, eu serei infeliz e eu não vou fazer parte do reino de Deus. Esse é o ponto. Tem muitas pessoas que têm filosofia de vida diferente, que imaginam que eu é quem consigo tudo, né? Eu tenho que ir atrás de tudo, eu tenho poder para tudo. Apesar de bonito, essa ideia ela não é uma ideia bíblica. Pelo contrário, Cristo critica muito isso, né? O inverso disso é eu entender que eu não posso, entender que eu não sou capaz. E agora eu dependo de Deus para que Ele me dê capacidade. Na minha fraqueza, Ele me dá força. E esse ensino de Jesus, o interessante é que não é novo. Quando a gente vai lá para o livro de Isaías,
profeta Isaías, capítulo 57. Vou pegar aqui. 57, verso 15. Ele diz assim, ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com um contrito e abatido de espírito. Outras versões dizem o pobre de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos, ou dos pobres, e vivificar o coração dos contritos. Olha que legal. E aqui em Isaías, capítulo 66, verso 2 também, diz assim: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, ou seja, quem é aquele que tem um olhar, o favor, a misericórdia de Deus? Quem é? O aflito e abatido, ou pobre também, de espírito, e que treme da minha palavra. Observe que talvez Jesus estava pensando nesses textos aqui, quando ele ensina que bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Aqueles que são pobres de espírito, eles reconhecem que não podem por si mesmos, mas quando olham para Deus, e Deus, ele tem um olhar sobre nós. Isso é bem bonito. Porque agora Deus é quem vai nos dar força, Deus é quem vai nos manter, Deus é quem vai nos guiar. Isso é interessante. Não eu, mas Deus. Eu sou falho, sou pecador, sou miserável. Mas com Deus ele me transforma. E agora quando eu reconheço isso, olha só o que Jesus fala. Deles é o reino dos céus. Então quando nós reconhecemos isso, nós fazemos parte agora do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a compreensão de que existe uma promessa futura, de uma realidade perfeita que virá. Porém, essa compreensão modifica a forma de viver hoje. Eu puxo essa realidade para o hoje e eu tenho um vislumbre, um gosto, um aperitivo do que será lá no céu. Isso é fazer parte do reino de Deus. Então, eu começo pelo reconhecer. Reconhecer que eu não posso por mim mesmo. Então, o céu pertence a nós. Então, não tem que ver pelo que eu faço, mas pelas ações e fidelidades de Deus. Por Ele mesmo. E Ele é quem faz tudo. Ele nos busca, Ele nos transforma. E tem um texto de Paulo que diz que Deus efetuou em nós tanto querer quanto realizar. A gente só precisa permitir ao reconhecermos e nos aproximarmos e nos relacionarmos com Ele. Esse é o início da jornada. E tem uma historinha que ilustra bem isso. No Evangelho de Lucas, uma parábola que Jesus conta. Jesus, ele gostava de contar parábolas, porque são histórias, né? E historinhas assim, tanto as pessoas mais simples quanto as pessoas mais cultas, todos entendiam. E por isso que ele gostava de contar. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, para se considerarem justos, por se considerarem justas e desprezavam os outros. Então Jesus está falando com um grupo de pessoas que acham que são melhores do que outros, porque eles tinham confiança em si, tá vendo? Não confiava em Deus, confiava em si. E essa forma de ver, de enxergar a vida, fazia com que ele despreze os outros, porque, de novo, o espiritual ele envolve tudo. Então, a minha forma de relacionar com Deus, ele acaba refletindo na forma que eu me relaciono com as outras pessoas. Por isso que é importante a compreensão de quem Deus é, a compreensão dos ensinos de Deus e tudo mais. 2 homens, verso 10, subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Lembra dos 2 grupos que eu mencionei lá no vídeo anterior? O fariseu, aqueles que achavam que pelo que eles faziam, pela estrita obediência da lei, eles iam ganhar pontos e iam estar bem com Deus, iam ser abençoados por conta disso. E os publicanos eram aqueles que eles acabavam se aproveitando da situação por serem coletores de impostos e ganhando em cima das outras pessoas. E muitos deles talvez pobres.
ou se não pobres, com não muitas condições, correndo risco de se tornarem pobres porque tinham que pagar preços altos de impostos. Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Toda vez que eu leio essa história aqui, eu dá vontade de rir, porque eu acho muito engraçado. Ele olha, né, de si para si. Ele orando, olhando para ele mesmo e fala: ó Deus, graças te dou, ou seja, obrigado, Deus. Por quê? Porque eu não sou como os outros. Ou seja, Deus, obrigado por mim. É muita arrogância e muito orgulho. E quantas vezes nós não pensamos isso, né? Achamos que nós somos demais. Que nós não somos como os outros, né? Olha, eu não sou tão ruim quanto as outras pessoas, então tô bem. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, observe que a religião dele é baseada no que ele faz. Se fosse trazer para hoje, né? Eu leio a Bíblia todos os dias, também devolvo o dízimo, vou à igreja toda semana. Então, tá tudo certo. Aí Jesus agora ele tira o foco do fariseu e volta agora. O publicano, verso 13, estando de pé, em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Antes da gente chegar a uma conclusão a respeito do publicano, lembra quem era o publicano? Era a pessoa que roubava dos outros. De forma injusta, ele ganhava em cima de outras pessoas através dos impostos. E muitas pessoas talvez pediam misericórdia, pediam uma oportunidade para não pagar preços tão altos. E eles não davam. Não davam chance, não tinham misericórdia. E ele pede uma coisa que nem ele mesmo faz para Deus: ser propício a mim. Então observa que na história são duas pessoas ruins. Não tem aqui um bonzinho e outro errado aqui. Os dois estão errados. Mas quando a gente vai pro verso 14, que diz ali: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Ou seja, o publicano desceu justificado, não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, por mais que o publicano faz é errado, o primeiro passo é o reconhecimento de quem nós somos. E que nós, por nós mesmos, não adianta. Não é o que eu faço, mas é o que Deus faz por nós e através de nós. Isso é o mais importante. É nas ações e na fidelidade de Deus. E esse reconhecimento é o primeiro passo. É por isso que Cristo falou: esse desceu justificado. Ele desceu justificado, porque a justificação de Deus se dá pelo que Deus faz por nós, não pelo que nós fazemos. Não é mérito nosso. Então, esse é o primeiro passo de uma jornada que Cristo vai nos ensinar. E durante os próximos vídeos a gente já está falando sobre essa continuidade da jornada. Mas o primeiro ponto aqui é entendermos que nós dependemos de Deus. Nós precisamos confiar não em nós, mas confiar na fidelidade de Deus. E que a fidelidade de Deus vai gerar em nós, por causa da fidelidade de Deus, ele vai gerar em nós uma fidelidade nele. Através do nosso relacionamento com ele. Bem-aventurados os pobres de espírito. Agora é interessante que a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo reconhecendo que nós somos pobres de espírito, talvez a gente possa esquecer que os outros também são. Todas essas bem-aventuranças de Cristo aqui, ela tem uma dimensão vertical e horizontal. Nosso relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então, não só eu tenho que reconhecer que diante de Deus eu sou pobre de espírito, mas eu tenho que reconhecer que o outro também é pobre de espírito. E nós somos iguais. E eu tenho que tratar o outro como igual, porque eu também sou pobre de espírito como ele. Não menosprezar, não ter dó, não ter pena, mas misericórdia e compaixão. Porque Cristo
tem por nós. E nós devemos ter pelos outros também. Então é isso. Devemos reconhecer que por nós mesmos nós não conseguimos, dependemos de Deus. E também devemos reconhecer que os outros também dependem. Não é por eles. E talvez nós possamos modificar a nossa forma de viver e de lidar com os outros quando entendemos isso. Esse é o meu desejo para mim e para você também. Na semana que vem nós vamos ver qual que é o seguir, né? Qual que é a sequência, qual que é o próximo passo que acontece agora que eu reconheço que eu sou pobre de espírito e eu reconheço que os outros são pobres de espírito. O que acontece? Então nós vamos ver nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço e nos vemos na próxima.